turminha do quarto ano, tudo bem? Como estão vocês? Vamos iniciar nosso encontro de hoje. Teremos História e Geografia. Mas antes, eu vou iniciar com a disciplina de Geografia. E vamos fazer um projeto dentro da matéria de Geografia, interligando Geografia e Matemática, tá? E conhecimentos gerais, que é o que a gente está vivendo atualmente no nosso dia a dia, com esse Covid-19, com esse isolamento, com a abertura do comércio, fecha comércio, isolamento prolongado. Então, vocês estão no quarto ano, precisam estar cientes dessa mudança que a gente está tendo aí na sociedade e dentro do espaço urbano, que é o que a gente está estudando em geografia. E por que matemática? Porque em matemática a gente está vendo as operações. Vimos adição, subtração e agora estamos vendo o quê? Multiplicação. Então, hoje eu vou iniciar a aula com geografia, vou dar a matéria que vamos dar continuidade ao espaço urbano nas cidades, que é o que a gente está vendo há umas 3 aulas por aí, né? Tem uns 3 encontros que a gente iniciou o que é cidades, médio, cidades pequena, média e grande, o que é que tem nos centros urbanos, quais as diferenças que há entre um centro e outro, as atividades, as oportunidades que tem. Então, isso é muito importante para a atual situação que estamos vivendo. E vocês têm que ficarem bem cientes disso, porque vocês estão vivendo essa realidade aí na casa de vocês, aqui. Também estamos tendo aulas online, que antes eram presenciais e agora precisa ter esse distanciamento, esse isolamento. Então, tudo isso está dentro da nossa disciplina de geografia. E matemática, porque está envolvendo a economia. A gente está ouvindo falar muito aí em jornais sobre o desemprego, sobre o comércio fechado, queda nas vendas. O que antes era presencial, agora está à distância, como as nossas aulas, também assim está o comércio com entregas deliveries. Então, tudo isso vamos abordar tanto em geografia como em matemática. E para isso vamos realizar um projeto, tá bom? Eu vou encerrar essa minha fala por agora. Vamos dar início ao conteúdo de geografia e após a aula eu vou dizer para vocês como será esse projeto, como é que a gente vai concluir e apresentar esse projeto para outros colegas, outras salas, como vocês vão registrar esse projeto, tanto para a professora Neide acompanhar, como a própria escola ver que vocês estão assistindo a aula online, e para saber também como está sendo repassado esse conteúdo, se o que a gente está conversando aqui, aprendendo, trocando ideias aqui comigo, com a professora Ângela, vocês estão absorvendo aí do outro lado. Então, vamos fazer essa atividade. Vocês vão construir e apresentar, tá bom? De imediato, eu vou dizer só isso aqui, para vocês já irem aí pensando o que é que vai vir de atividades que a gente está só trabalhando o livro, mas agora eu preciso que vocês apresentem esse trabalho, tá bom? Eu vou dar maiores informações no final da aula, tá bom? Então, já chamo vocês. Então, vamos iniciar a aula com a disciplina Geografia. Coloquem aí na página 154. Mas antes, acharam que eu tinha esquecido as dicas? Esqueci, não. Vamos aí lembrar. Cantinho da leitura. Vestiram a camisa da farda. Perfeito. Material. O que eu vou precisar hoje? Vou precisar do livro de Ciências e Geografia, lápis e borracha. E vamos aqui discutir um texto que é a continuação da disciplina do assunto que estamos trabalhando nas zonas urbanas da cidade, os centros urbanos e periféricos, lembra aí? Então, coloquem aí na página 154, aqui a página para vocês acompanharem. E vou aí esperar um tempinho. 1, 2, 3, já! Então, vamos lá. Na página 154, vamos trabalhar as condições de vida na zona urbana. Professora, a gente estava vendo o que mesmo? Estávamos vendo as estruturas das cidades urbanas. Vimos aí em atividades passadas que a cidade é onde existe, onde é localizado o centro urbano. E o centro urbano geralmente é aquele centro comercial.
E temos as zonas periféricas, que são geralmente os bairros que ficam ao redor desse centro urbano. E no centro urbano a gente encontra lojas, clínicas, escolas, meios de transporte como ônibus, metrô, trem. Também conversamos aqui que cada cidade tem sua característica, tem cidades pequenas, médias e grandes, tem as metrópoles, que eu expliquei aqui, que são grandes centros comerciais, grandes cidades com maior número de oportunidades. Citei aqui São Paulo, Porto Alegre, Recife, aqui no Nordeste, falei na região Norte. Então, eu citei aqui algumas metrópoles e suas características. Também vimos a diferença do centro urbano, né, que são os centros comerciais, para as zonas periféricas, que são mais locais que são concentrados residências, com menor número de pessoas em relação aos centros comerciais. Também citamos aí diferenciar, né, essas características entre os dois centros. E agora vamos ver as condições de vida na zona urbana. Então, aqui no primeiro capítulo e no primeiro parágrafo aqui da página 154, vamos ver que a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, ela faz um registro e mostra que em 2007 a maior parte da população vive nas cidades, né? Por quê? Porque as cidades elas começaram a crescer, as pessoas começaram a vir em busca de emprego, de que mais? De melhoria de saúde nos centros clínicos, em hospitais, precisavam se deslocar, então ampliou a linha de ônibus, de trem, de alternativos, que é a nossa realidade aqui em Natal. Não vamos fugir para muito longe, não. Vamos sempre citar nomes de Natal, porque é a realidade que vocês têm aqui. Então, aqui mostra que a ONU, em 2007, mostra que na pesquisa que eles fizeram, que a metade da população vive em cidades, nas zonas urbanas. E aqui mostra que esse crescimento, essa migração dessas pessoas para os centros urbanos começou na década de 70 aqui no Brasil. Por quê? Aí aqui mostra que com esse crescimento urbano dentro dos centros, né, as cidades começaram a ficar com programa cultural, que são teatros, shows, shoppings, né, que inclui essa parte de cultura, de lazer. Veio o que mais? Clubes, teatros, restaurantes, estádios de futebol. Aqui a gente tem uma arena, não é isso? Vocês estão sempre ouvindo falar dos jogos do ABC, América, né? Tem eventos lá de shows, tem o Carnatal, que fica ali naquela região. Então, isso tudo acontece com o crescimento da zona urbana. Vamos ter a prática de esportes também, vamos ter hospitais, vamos ter as UPAs, né, que são os postos de saúde, os atendimentos de urgência. Então, tudo isso vai acontecendo devido ao crescimento urbano daquela região. E aqui no terceiro parágrafo diz o seguinte, acompanha comigo aqui a leitura, terceiro parágrafo, página 154. Para atender o grande número de pessoas nas cidades, é necessário uma rede básica complexa. Alguns desses serviços são água encanada, rede de coleta. Rede de coleta, gente, é a coleta de lixo, tá certo? Tratamento de esgotos, que seria o saneamento básico, iluminação pública, creches, escolas e transporte público. E aí, vocês acham que todos que vivem na zona urbana têm acesso a esses serviços? Infelizmente, não. Uma grande parte da sociedade, infelizmente, não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso a serviço público de ônibus. Muitas pessoas, crianças, não têm acesso aos shoppings, a teatro, né? Não tem esse costume, não tem o convívio de ir. E às vezes nunca foram, porque não tem oportunidade. Então a gente vê os centros urbanos, no momento que eu digo que tem maior qualidade de vida, maior oportunidade de emprego, de escola, de hospitais, de clínica,
também há um outro lado, que nem todo mundo tem acesso a essas informações, a esses serviços, tá bom? Então, aqui mostra a primeira fotografia aqui, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mas como eu estou dizendo, nem todo mundo foi a um teatro. Tem muitas crianças que não sabem o que é, outras já foram por passeios pela escola, outros os pais já levaram, mas nem toda criança tem esse acesso. E aí a gente vê uma segunda foto que mostra aí uma parada de ônibus lotada, né, um ponto de ônibus, que acontece nos centros comerciais, pessoas indo e vindo para o trabalho para estudar. E aqui no último parágrafo diz o seguinte, acompanha comigo a leitura aí, página 154, último parágrafo. A oferta de moradia, serviço básico, lazer e trabalho não é igual em todas as cidades. Por isso, muitas pessoas vivem em moradias precárias e com acesso insuficiente a serviços. Então, gente, tem bairros aqui na cidade de Natal que não tem saneamento, que não tem iluminação, não tem segurança, o serviço de escola pública não funciona. Então, tem uma realidade que às vezes a gente não conhece dos centros urbanos. Tem a parte desenvolvida, aquela da oferta, né? Da qualidade, de escolhas, empregos, escolas, hospitais, mas tem uma outra parte da população que não tem acesso a esses serviços, tá bom? Então, essas condições que mostra aqui o livro, esses dois lados da moeda, o centro como algo que traz oportunidades, serviços e benefícios à população, mas tem um outro lado que, infelizmente, são pessoas que moram em favelas, que não têm essa estrutura de transporte público, de emprego, de uma escola boa, como se deslocar da região, até por causa da insegurança. Então, isso é o que mostra a página 154, tá certo? E a página 155 vai para a atividade de casa. Então, presta aí atenção. Na página 151, na questão 1, vocês vão ligar os centros de acordo com o desenho. Por exemplo, aí eu vou ter um circo, um parque, é uma área de lazer, é uma área comercial, é uma área residencial, é uma área industrial. O que será que o circo simboliza aí numa cidade? Eu acredito que seja um momento de lazer, de diversão. Aí eu vou ter um centro comercial, geralmente centro comercial o quê? Tem lojas, né? Tem restaurantes, tem lojas de roupa, calçado, móveis, aí vocês vão ligar. Aqui já mostra um centro que tem muita indústria, tem a fumacinha aí saindo. Você vai ver que é uma área industrial. E o outro você vai ver que tem casas, prédios, residências. Então, é uma área o quê? Então, área de lazer, área comercial, residencial, industrial, faz tudo parte do centro urbano. E a questão 2 traz aí uma informação da ONU, que é o que a gente vê aí no primeiro parágrafo da página 154. Mais da metade da população mundial vive em cidades. Qual o impacto dessa concentração populacional na oferta de serviços? Você acha que todo mundo tem direito à água encanada? Será que todo mundo tem saneamento básico? Será que todo mundo tem acesso à coleta de lixo? Será que o lixo passa 3 vezes por semana naquele bairro? Então, vejam aí se precisa ter melhorias, se precisa ampliar esses serviços. É bom dar uma pesquisada aí, vê aí no livro, faz uma nova leitura, pergunta à mãe e o pai de vocês se eles conhecem essa outra realidade, o que, que eles podem dizer, se todo canto tem esse serviço ou não, se precisa melhorar, se não precisa. Será que no bairro de vocês tem essa coleta de lixo certinha? Será que o carro passa 3 vezes por semana? Será que a iluminação pública aí da rua de vocês está em dia? Os postes estão acesos? Pergunta aí o pai de vocês e a mãe, que eles saem, né, para trabalhar. Então, eles têm esse convívio aí. Pergunta como é que está a situação do bairro de vocês aí. E 3 é uma resposta muito pessoal. Em muitas cidades, há pessoas que vivem sem conforto devido à precária disponibilidade de serviços básicos. Então, explique você, o que você acha que é viver sem conforto? Você já pensou? Como será que vive uma criança da minha idade sem conforto? Sem uma casa, sem brinquedo, sem ter um banheiro para ir, uma cama para dormir. O que será que é viver sem conforto?
Pensa aí um pouquinho, tá bom? Eu vou chamar vocês já já na parte 2, a continuação dessa aula de geografia, tá bom? Então, essa atividade da página 155 para casa, ok? Chamo já para a parte 2 de geografia.